podcast é apresentado pelo Tecnoblog. Enfim, as pessoas estão muito apegadas à compra da Macromedia lá no passado, né? Quando a Adobe comprou a Macromedia, acho que foi em 2005, 2006, as pessoas sentiram que não foi uma boa coisa, né? Porque os programas da Macromedia estavam fazendo bastante sucesso. O que tem da memória emocional é que a Adobe parou de ouvir a comunidade. O grande receio é exatamente esse. Pegar uma ferramenta que tem um gosto muito bom entre os designers, a comunidade, de que a partir de agora vai parar de trazer inovação, vai parar de trazer updates, vai parar de ouvir a comunidade. Então, essa é a treta. Olá, ouvinte! Seja bem-vindo! Está começando mais um episódio do Tecnocast. Eu sou o Thiago Mobilon. E eu sou o Paulo Riga. Nos últimos anos, o Figma desafiou a supremacia da Adobe. Porém, os dias dessa concorrência estão ficando para trás, já que a Adobe anunciou a aquisição da ferramenta por nada menos do que 20 bilhões de dólares. Mas por que tanto dinheiro nessa compra? Para entender essa história, a gente conversa com o Felipe Santana. Ele é designer de produtos e criador de conteúdo sobre Figma. Aguenta aí que a gente já começa. Todo mundo que tem um pezinho no design, já fez alguma coisa ali, precisou mexer numa foto, num layout, com certeza já teve contato com alguma ferramenta produzida pela Adobe. Essa empresa, que é onipresente ali quando o assunto é design, foi fundada em 1982, né? Então todo mundo conhece pelo menos o Photoshop. A Adobe tem nas mãos dela uma suite de softwares que é bem completa, então ela tem edição de imagem, de vídeo, diagramação de livros, e todo mundo que trabalha com design ou edição de vídeo, de áudio, acaba precisando em algum momento de alguma coisa, algum software que a Adobe produz. Por conta desse poder, é bem difícil competir com a Adobe nesse setor. Ninguém é tão grande quanto ela, e além disso, óbvio, por ser tão grande, ela tem esse costume de às vezes comprar algum concorrente, né, Riga? Comprar, às vezes, dá uma impressão de que, a Adobe foi lá, comprou um softwarezinho, mas assim, compraram o Figma, pagaram 20 bi. É nada. Se você não conhece o Figma, é porque você é velho. Então, basicamente, Figma é um editor gráfico que funciona online, totalmente no navegador, não tem nenhum software nativo, né? Como a gente está acostumado na Adobe. Ele trabalha com vetores e é bastante usado para criar interfaces e telas, inclusive muita coisa que está no ar no Tecnoblog e foi desenhada primeiro no Figma, né? Sim, é muito fácil fazer interface no Figma e o pessoal tá usando bastante para web design hoje. Web design, pronto, sou velho, né? Já começou aí. Mas para fazer... O Webmaster está falando. Silêncio. O Webmaster aqui. Para fazer layout para internet, né? É uma ferramenta muito fácil, até porque na hora de passar pro código, ele facilita bastante. Você já consegue ver o CSS, você consegue copiar e colar o CSS. Então o designer monta a interface e o dev já tem o CSS praticamente pronto ali. Lógico que, né, acaba precisando fazer algum ajuste, mas você não tem aquela coisa de medir a interface, entender quantos pixels tem, né? O Figma já dá o código pronto para você. E também tem a questão da colaboração, né? Porque ele é todo online, então, enquanto um designer tá ali trabalhando, né? E arrastando ali, definindo uns pixels ali, definindo a cor ali, todo mundo pode ver o mouse se mexendo. Então, isso é uma coisa bem Figma, uma coisa, acho que uma marca muito, muito registrada deles, assim, né? Pois é, se as pessoas estavam felizes de trabalhar de casa e não ter mais o tio da agência atrás palpitando na sua tela, o Figma resolveu esse problema pro tio da agência, no caso, né? O designer nem tanto acaba não gostando disso. Mas é realmente isso, é uma ferramenta pensada para times, né? Você consegue ver o mouse da pessoa se mexendo e apesar de ser o uso principal, essa coisa de fazer layout, você consegue fazer várias coisas, né? O nosso convidado aqui até vai citar alguns exemplos que eu não esperava, mas dá para fazer logo, dá para fazer post para redes sociais, até alguma ilustração ali você consegue fazer também pelo Figma. E tem uma versão gratuita que é bastante popular. Tem algumas limitações, mas já dá pra fazer bastante coisa, né? Inclusive, vários projetos a gente fez com a versão gratuita de Figma mesmo. Tem versões pagas para times maiores, pra empresas grandes. Quem usa muito o Figma costuma pagar. O ponto forte é justamente essa questão da colaboração, né? Uma coisa meio Google Docs ali versus Microsoft Word. Então, o Figma seria... É claro que a Adobe tinha uma solução, mas o Figma estava tomando muito o mercado e a Adobe basicamente
basicamente está comprando essa solução e esses usuários também. São 4 milhões de usuários no Figma, que devem gerar uma receita recorrente de 400 milhões de dólares esse ano. No final de agosto, aliás, saiu uma matéria na CNBC, faz pouco tempo. Parece até estranho, né? Porque alguns dias depois, algumas semanas depois, a Adobe anunciou a compra. A Microsoft tem uma relação muito próxima com a Adobe e falava-se que os times de design da Microsoft, e não só de design, mas também o pessoal de dados ali, estavam usando bastante o Figma, virou um queridinho ali dentro. E tem várias outras empresas usando, Spotify, Google, Salesforce. Então, o Figma, ele conquistou um espaço, né? Ele se tornou muito popular, não dá pra entender porque a Adobe, apesar de ser essa gigante, deve ter se sentido um pouco ameaçada. Pois é, e acho que tem muito disso de o potencial que ele gera, porque o valor dele hoje de mercado é a metade da oferta da Adobe, né? O valor que a Adobe falou que vai pagar por ele. São 10 bilhões de dólares. Cara, é uma grande diferença. Só que é uma ferramenta que, aparentemente, essa geração aderiu muito. É uma ferramenta muito fácil de usar e tem uma sinergia ali no modelo de negócio também, essa coisa da recorrência, da assinatura. Então, acredito, né, que a empresa esteja olhando bem para o futuro, o potencial que essa ferramenta tem quando for agregada aos outros aplicativos da suíte da Adobe. E o mercado também não reagiu muito bem. Por mercado, digo, bolsa de valores, as ações da Adobe caíram bastante depois que a compra foi anunciada. E a gente não tem muita ideia ainda sobre o que a Adobe vai fazer com o Figma ali no meio da sua suíte. Se ela vai matar o XD, se ela vai integrar o Figma com outros recursos do Premiere, do Photoshop, sei lá, né? Mas... enfim, tá um pouquinho aberto, mas o ponto é que a Adobe, mais uma vez, está comprando um concorrente e muita gente fica com o pé atrás, porque lembra de outros tempos, como foi a compra da Macromedia, que depois acabou matando alguns softwares que o pessoal usava. Riga, você até usava alguns ali da Macromedia, né? Acho que o Fireworks, não só eu, né? Mas, muita gente que ficou bravo com a Adobe, porque a Adobe, depois de algum tempo ali, matou o Fireworks, né? Que era um software bem bacana que eu usava. Mas, claro, né? Eram empresas em situações diferentes e até as cifras eram muito diferentes, né? A gente tá falando de um Figma, um serviço ali, que foi comprado por 20 bi e a Macromedia foi comprado por 3,4 bi. Né? Uma empresa inteira ali. Claro que era em 2005, né? Então faz algum tempinho. Então, né? Inflação... valia um pouquinho. Um pouquinho mais, vai. Valia um pouquinho mais ali o dólar, mas do ponto de vista de negócios, né? É uma aquisição que faz bastante sentido para a Adobe. A gente vai comentar um pouco mais sobre isso. Porque a Adobe tem o XD, mas não é considerado tão completo quanto o Figma e também, em termos de receita, também nunca chegou perto, né? A gente tá falando de uma empresa que tá gerando 400 milhões de receita anual recorrente, contra o XD, que gerava 15, né? Que a Adobe, que tá aí há um tempão também, né? Não é um software novo que a Adobe ainda precisa investir. Não, tá aí há um tempo e realmente não decolou. E o Figma podia continuar crescendo, podia continuar abocanhando mais clientes da Adobe ou, né, outra empresa podia ter comprado o Figma, tipo a Microsoft, né, que já tá, né, usando bastante ali e tal, e é uma empresa que não tem tanto um pezinho ali no design, poderia ser uma ameaça muito forte para Adobe. Então acho que, né, foi um movimento ali para adquirir um concorrente que podia dar mais problemas no futuro, né, já tá pegando usuários ali, mas podia se tornar uma ameaça maior, então parece que foi uma antecipação. E o resultado inevitável é que o mercado fica mais concentrado, né, porque a Adobe já é uma gigante, né? Quando a gente pensa em design, em software de design, a gente pensa muito em Adobe e a impressão que fica é que não dá pra concorrer, de fato, nesse segmento, porque é uma coisa meio... aquela gigante de tecnologia que vai lá e, putz, surgiu uma nova ameaça. Compra. E aí acabou, né? Então, a comunidade do Figma, inclusive, ficou com essa sensação, né? Tem uma comunidade muito forte do Figma e eles ficaram... tão com medo também, né? Mas, de qualquer forma, parece um movimento pra Adobe não ficar pra trás nessa questão da colaboração, né? Porque... putz, quando a gente pensa em suíte de produtividade, né, o Google pegou ali um monte de gente ali com o Google Docs, a nova geração nem sabe usar direito o Word, né, e, assim, Office Online ninguém usa de verdade. Então, acho que a Adobe não quis virar a Microsoft das suítes de produtividade e pagou bastante dinheiro por isso. Tem outro ponto que a Adobe, ela parou de vender software. A gente já falou algumas vezes aqui no Tecnocast sobre essa transição da empresa ali em 2012, 2013. Era um sinal, né, que o mercado estava tendo algumas
mudança já para esse modelo de recorrência e a Adobe também entrou nessa e se deu super bem. Rolou uma queda de faturamento no início, porque ela tinha uma base de clientes que estava acostumada a pagar pelas versões novas do Photoshop e tal, mas o que a gente viu foi que 2 anos depois, ali para 2015, o crescimento foi constante, explodiu na verdade, não foi nem constante, foi exponencial, né? O lucro da Adobe. Com essa compra, talvez a Adobe esteja sinalizando também que o futuro é funcionar diretamente na nuvem. Na verdade, não sei nem se a Adobe precisa sinalizar alguma coisa, porque me parece que ela está correndo atrás, né, de uma coisa que o Figma estava sinalizando e as pessoas já estavam aderindo a isso, mas parece ter uma certa sinergia ali entre os produtos que ela já oferece e o Figma poderia preencher uma lacuna. Enfim, para a gente entender melhor quais são as possibilidades aí desse casamento entre a Adobe Figma e até as reações da comunidade, porque muita gente não ficou feliz, a gente conversa agora com o Felipe Santana. Ele é designer de produtos, professor e criador de conteúdo digital no canal FEUX, F-E-U-X. Bora lá pro papo. Bom, para falar então sobre o Figma, a gente recebe aqui o Felipe Santana. O Felipe, bem-vindo ao Tecnocast. Queria que você já começasse também falando quem você é, por que você está aqui para falar de Figma no Tecnocast. Olá a todos. Pois é, meu nome é Felipe Santana, trabalho como Product Designer na Europa, vamos colocar assim. Produzo conteúdo de Figma para a internet, já vai fazer pelo menos uns 2 anos. E eu vim aqui para falar um pouquinho sobre a treta que rolou aí esses últimos dias. Nossa, você viu isso como treta e não como um anúncio de uma aquisição. Então já é um sinal do que vem por aí, eu acho. Infelizmente eu olho criticamente com um olhar de mercado por estar inserido nisso, mas a gente acaba acompanhando o que as pessoas trazem, né? Então, o que veio pra mim foi pura treta. Você falou que produz conteúdo na internet sobre Figma, mas detalhe um pouquinho mais, você tem também um curso sobre Figma, né? Pois é. Então, surgiu a ideia de fazer um curso, exatamente por uma demanda que tinha. Tem muito curso de ferramenta de design na internet, só que a maioria tá em inglês. E no Brasil, poucas pessoas falam inglês, essa é a realidade. E por estar inserido nesse mercado há bastante tempo, as pessoas viam meu conteúdo e pediam para fazer um curso. Aí em fevereiro eu lancei um curso de Figma e para minha surpresa, literalmente para minha surpresa, a gente está com quase 5 mil, na verdade passamos agora de 5 mil alunos no curso. E a gente explora a ferramenta, como usar a ferramenta de forma profissional, né, com exemplos reais aplicados ao mercado. Então, enfim, foi um sucesso, está sendo um sucesso e a gente abre turmas praticamente todos os meses. Para quem quiser conhecer, ele é o site cursodefigma.com, acho que mais intuitivo impossível, né, Felipe? O nome. É quem trabalha na área, né? E esse site todo bonitão aqui, ele foi feito em Figma? Esse foi o primeiro site que eu não fiz o escopo dele no Figma, o design dele no Figma, no caso. Uhum. Eu tinha mais ou menos uma ideia na minha cabeça, mas os assets visuais, toda a parte visual, eu exportei do Figma, né? Mas montar a estrutura dele toda eu não fiz no Figma porque eu tava com pressa. Ah, entendi. E aí, quando você faz pra você mesmo, você não perde muito tempo, né? Estruturando, entregando como eu mesmo faço. A ideia já tá toda na cabeça, é mais fácil montar direto no site. Entendi. Casa de ferreiro, espeto de pau, né? Já diria o ditado. Mas enfim, a gente tá falando do Figma aqui, né? Porque a Adobe anunciou a compra recentemente desse serviço e é um serviço muito popular para quem faz sites, para quem faz design para internet. E aí, a Adobe sendo essa principal empresa de design, acho que quando a gente pensa em software para design, né? A gente já logo pensa em que momento que o Figma começou a se tornar uma pedra no sapato da Adobe. Queria seu ponto de vista, assim, o que você acha dessa história, essa relação entre Adobe e Figma? E o que você acha que a Adobe oferece para concorrer com o Figma? Ou por que ela se interessou logo para comprar esse aplicativo? Pois é, essa acho que é a grande polêmica, é porque a Adobe tem uma ferramenta que é idêntica ao Figma, né? O Adobe XD, Adobe XD no caso, e eles foram lançados quase na mesma época. Antes do Figma, vou contar um pouquinho da história, mas antes do Figma tinha o Sketch. Na verdade, tem o Sketch até hoje. O Figma foi lançado lá em setembro de 2016, né? Que foi o dia de release dele, então tá completando 6 anos, né? Mas o Figma, quando ele chegou no mercado, ele não fez muito sucesso. Essa é a verdade. O Sketch era líder de mercado, só que o Sketch tinha alguns problemas. E era, primeiro, a colaboração online, né? Via nuvem, então colaboração em tempo real, então vários designers trabalhando no mesmo projeto. O Sketch não tinha isso, demorou pra ter e até hoje tá ainda engateando nessa área. O segundo ponto
ponto é, enfim, o Figma, na verdade o Sketch só funciona no Mac até hoje. Então a gente sabe que hoje quem trabalha com design trabalha com Mac. Mas, em questão de acessibilidade, inclusão, o Mac é muito caro. Vamos ser sinceros. Sim. Então, ter a possibilidade para você rodar num computador Windows, por exemplo, né, faz todo sentido. E um outro detalhe também é que o Sketch é um programa baixável. Então, você precisa instalar no seu computador. O Figma é um programa que funciona no browser, na nuvem. Mas mesmo assim, quando o Figma chegou, ele não ganhou gosto, assim, por todo mundo, né? Mas acho que a grande diferença, né, entre o Figma e o Sketch na época, e também o Adobe XD, é que o Figma trouxe ferramentas de colaboração em tempo real. É uma ferramenta leve, assim, desde que eles lançaram, eles vêm trazendo atualizações, escutando a comunidade. Então, o que faz a força do Figma hoje, que tem uma penetração no mercado, acho que o último número que eu vi foi 77% das principais empresas de tech do mundo usam o Figma. Então, o que faz a força do Figma é a comunidade. O fato de ele ser gratuito, né? Tem um plano gratuito que você tem praticamente todas as funcionalidades do plano profissional. A comunidade extremamente engajada, que foi lançado posteriormente, mas quando eu falo comunidade, se fala acerca do Figma, né? Pessoas pedindo update, fóruns, essas coisas. E também o fato do Figma ter embutido uma ferramenta que você pode entregar esse design ou essa experiência para um desenvolvedor. Você não precisa exportar os assets, sabe? Exportar os arquivos, as imagens. Ah, sim. O Dev consegue pegar até o CSS, né? É bem fácil. Cara, dá para pegar o código do CSS, dá para pegar o código do Android, do iOS, né? Dá para exportar as imagens em SVG, porque enfim, o Figma é uma ferramenta vetorial, então é uma facilidade. Então, assim, a gente que trabalhava com Sketch, a gente tinha que controlar pelo menos 3 licenças, que era a licença do Sketch, a licença de um programa de colaboração em tempo real, muitas aspas, porque não era em tempo real, que era o Abstract, e tinha que comprar uma licença do Zeppelin, que era exatamente para a gente poder exportar as imagens, os assets, para entregar para o desenvolvedor. Então, eram 3 licenças para você poder trabalhar. O Figma resumiu tudo em uma licença só, e mais barato. Então, a briga começa por aí. Então, acho que o grande problema que a gente vê hoje, né, com a compra da Adobe, tirando o fator de, enfim, as pessoas estão muito apegadas à compra da Macromedia lá no passado, né, quando a Adobe comprou a Macromedia, acho que foi em 2005, 2006, as pessoas sentiram que não foi uma boa coisa, né, porque os programas da Macromedia estavam fazendo bastante sucesso. O que tem da memória emocional é que a Adobe parou de ouvir a comunidade. O grande receio é exatamente esse. Pegar uma ferramenta que tem um gosto muito bom entre os designers, a comunidade, de que a partir de agora vai parar de trazer inovação, vai parar de trazer updates, vai parar de ouvir a comunidade. Então, essa é a treta. O Fireworks é um software que eu gostava bastante e depois que a Adobe comprou até durou alguns anos, mas claramente não era mais o foco da Adobe, porque a Adobe tinha o Photoshop, tinha o Illustrator e parece que o Fireworks ficou meio escanteado, assim. Então eu fiquei um pouco triste, sim, mas enfim, né? Fui pro jornalismo, então não fiquei mais usando Fireworks, nem Photoshop, nem Illustrator de qualquer forma, mas fiquei com esse rancinho da Adobe depois dessa época de Macromedia. E aí, Felipe, você começou falando de tretas. Imagino que, até por ter um curso de Figma com muitos alunos, você deve ter ouvido muitas coisas aí. Queria entender qual foi a reação do pessoal falando com você e qual que é a sua opinião também, né? Porque do lado de empresa, né, grandes empresas, né, teve uma reportagem recente até da CNBC mostrando uma lua de mel ali entre Microsoft e Figma, né, porque o pessoal da Microsoft ali, o engenheiro, cientista de dado até, usando Figma para um monte de coisa e tal, e a Adobe sempre foi muito próxima, não só da Microsoft, como da Apple também, e né, de todas as grandes empresas, mas parece que gerou um atrito ali entre Microsoft e Adobe, porque tava todo mundo adorando Figma e a Adobe ficou meio escanteada. Depois que surgiu essa notícia, eu fiquei pensando, nossa, mas esse pessoal que adora o Figma, como será que ficou? Eu tenho, assim, claro, minha meia culpa aí, porque eu tenho um curso de Figma, mas eu falo até para os alunos, acho que ferramenta, ela vem e vai com o tempo. A gente viu o Fireworks, como você mencionou, que era o software que a gente usava para criar nossas interfaces. A gente usou Flash durante muito tempo, a gente viu o Flash, pobre morte do Flash nos últimos anos também, mas sem dúvida nenhuma, acho que o que mais pega com essa compra é realmente o fato da Adobe estar, de uma certa forma, monopolizando. E aí a preocupação, que eu acho que é uma preocupação crítica e acho que é até uma preocupação válida, é a Adobe não trazer inovações. Eu não vejo dessa forma, mas a Adobe é um gigante, né? Não só na parte de design, mas se a gente for pegar edição de vídeo, tem o Adobe Premiere, tem o After Effects. O que eles falaram no press release foi que agora eles vão poder usar a
expertise da Adobe para trazer funcionalidades que o Figma não tem. O Figma, quando ele foi pensado, a ideia era realmente estar trazendo edição de fotos, edição de 3D, e eles nunca colocaram isso na ferramenta. Nossa, era pra ser muito mais, então, do que é hoje. Então era pra ser bem mais. Eles nunca foram pra esse lado, né? Uhum. Então, assim, eu vejo realmente foi uma boa coisa, mas a gente só vai ver com o tempo. A verdade é essa. Eu acho muito difícil a Adobe pegar, porque a preocupação do pessoal e da comunidade que vieram até mim aqui. Primeira preocupação, acho que a maior de todas, é que o Figma vai ficar pago, e o Figma já é pago. As pessoas que não pagam o Figma. Mas quem trabalha profissionalmente com o Figma, paga. Né? O Windows também é pago, né, gente? A maioria não deve saber, mas... Então, assim, a maioria esmagadora que trabalha com Figma paga a licença profissional. Então, o pessoal tem uma preocupação com o fato de acabar com aquele plano inicial que é realmente gratuito, mas é limitado em algumas coisas. Acho que nas principais funcionalidades do Figma ele é limitado. Então, a preocupação maior é essa. A segunda preocupação, sem dúvida nenhuma, é não trazer mais inovações, porque, enfim... A Adobe já tem o Adobe XD, aí compra o líder de mercado, e aí vai fazer o que agora, né? E o que aconteceu? Eu participei de duas All Hands da comunidade, onde o CEO estava lá, inclusive grandes players da comunidade do Figma, e a galera fez uma pergunta direto pro pessoal, e aí? E agora? Vai acabar o Figma e tal? E eles garantiram que não, que a ideia é continuar trazendo inovações, já trouxeram algumas novas agora, logo em seguida. Então, assim, eu tô bem confiante, mas só o tempo vai dizer. O CEO do Figma falou que a versão grátis vai continuar existindo para educação, que já estava alinhado com a Adobe até, mas, enfim, até, né, foi uma cifra muito alta ali anunciada, e fica um pouco dessa dúvida também. O que fez a Adobe escolher comprar o Figma? Por que isso era algo necessário para a Adobe, na sua opinião? E por que eles não, sei lá, simplesmente pegaram esses 20 bilhões e investiram no Adobe XD, por exemplo? Porque a grana eles têm, os usuários eles também têm, né? Então, por que você acha que eles tomaram esse caminho aí? Bom, a gente pode ver dos dois lados. Sem dúvida nenhuma, é extremamente válido. Por que não colocou essa grana no XD, né? Mas eu acho que o fato do XD já estar aí há tanto tempo, quase o mesmo tanto que o Figma, e não ter realmente engrenado, né? Ganhado gosto na comunidade, e o Figma ter de fato criado essa comunidade ao redor dele, sem dúvida nenhuma é um fator muito relevante. É muito difícil hoje, você tem várias ferramentas, tem ferramentas que são idênticas ao Figma, e é difícil você realmente ganhar atração e gosto, né? De uns 2 anos pra cá, uma boa parte das empresas de tech no mundo transferiram o seu arquivo principal de design, que a gente chama de design system, tem vários nomes, né? Para o Figma, por conta de todas essas funcionalidades que eu falei, né? Ferramenta colaborativa, você pode compartilhar sua biblioteca para o time, a biblioteca de componentes, todos os seus assets visuais estarem disponíveis em tempo real para todo mundo. Então houve uma migração muito grande, por isso que o Figma hoje tem a penetração absurda no mercado. Mas assim, voltando para o porquê que a Adobe comprou o Figma, eu acho que, tendo em vista as últimas movimentações da Adobe, até falei alguns meses atrás, a Adobe estava testando o Photoshop Web. Então eles estavam testando uma versão do Photoshop, que é um programa extremamente pesado, em uma versão de browser. Meio estranho, você fala, pô, Photoshop no browser? Que browser que tá rodando esse Photoshop aí? Pois é, o Chrome já é mais pesado que o Photoshop, né? Imagina um Photoshop dentro do Chrome. Então, assim, eles estavam testando no Canadá, e recentemente a Adobe comprou uma empresa chamada Frame.io, que é uma empresa de colaboração em tempo real em vídeo. Eles até integraram isso no Premiere, não sei se vocês usam, mas é uma ferramenta que você consegue, né, dar feedback, acompanhar o processo em tempo real e trazer várias pessoas para trabalhar colaborativamente num projeto do Premiere, por exemplo. Mas é uma ferramenta standalone que funciona sozinha. Então eu consigo ver uma movimentação da Adobe querendo ganhar expertise e mercado nesse mercado web. Esse mercado onde que vai funcionar no browser. Uma outra coisa também, que a gente viu aí que a Microsoft e o Figma estavam trabalhando juntos, né? Inclusive o Figma e o FigJam, que é uma outra ferramenta do Figma, de whiteboard, eles dois funcionam no Microsoft Teams, né? Foi uma parceria que eles fizeram aí com a Microsoft e está disponível. Só que antes disso, pouco tempo antes, acho que um mês antes, a Adobe, né? Agora o Figma, eles anunciaram uma parceria com o Google também, onde eles estão trazendo o Figma como uma ferramenta standalone, ou a principal ferramenta do Chromebook da Google, né? E o Chromebook lá nos Estados Unidos, sem dúvida, é o computador mais usado nas escolas norte-americanas, né? Então, o Figma, assim como era o Photoshop no passado pra gente, ou Fireworks, qualquer que seja os programas da Adobe, Micromedia, o Figma hoje, sem dúvida nenhuma, é uma das principais ferramentas de design para os jovens americanos. Inclusive, essa sua fala me lembrou que
Putz, quando eu via a notícia, né, da Adobe anunciando a compra do Figma, era como, fazendo uma analogia com outras duas gigantes, me pareceu como se a Microsoft tivesse comprado o Google Docs, sabe? Porque o Figma, ele é totalmente online, colaborativo e tal, simples de usar, mais acessível, e a Adobe já tinha aquele software super pesadão, completo, tradicional, né? Que era o Photoshop, o XD, enfim, e a Microsoft tem o Office, né? E o Google Docs, ele é meio que para essa nova geração, né? Então, você tem um Chromebook, vai funcionar. Tem gente que, assim, nem sabe, mas lembra quando a gente tinha cursos de informática e as pessoas aprendiam pacote Office e aí aprendia a formatar no Word, no Excel e tal? Hoje, putz, o Google Docs, ele é muito mais simples, né? Então, se você, sei lá, vai formatar um trabalho, né, de escola, muita gente já faz no Google Docs, não precisa do Office, né, que é super complexo ali e tal. E a Microsoft é uma empresa que, putz, ela tem o Office online, mas não funciona direito, assim, tá? Ninguém usa de verdade. Nossa, eu adoro o Office online. Não, as pessoas, quando pensam em suíte de produtividade, né, online, elas pensam no Google Docs. Então, essa compra do Figma talvez foi uma forma da Adobe se defender de um futuro meio que inevitável, que na verdade é o presente, né? Porque, putz, a gente estava comparando numa reportagem recente a receita do Figma com a receita do XD. O XD, 15 milhões de receita anual recorrente. O Figma, 400 milhões. Assim, muito... absurdo. O Figma estava muito maior, né? E olha que eles têm a ferramenta gratuita, então por isso que eu continuo batendo na tecla. Eu não acho que eles vão acabar com a ferramenta gratuita, ou a parte gratuita do software. Mas que você falou da conexão, da analogia enfim, Microsoft comprar o Google Docs, durante muito tempo, um dos pontos de venda do Figma foi sim fazer essa analogia, que o Figma é a ferramenta de design, é o Google Docs do design, porque é uma ferramenta na nuvem, né, funciona, enfim, então achei interessante essa analogia. Ô Felipe, eu não tenho tanta experiência assim usando o Figma, mas o designer aqui do TB usa o layout atual do TB, não atual completo, né? A gente deu uma repaginada no layout e ele foi feito no Figma. Até várias coisas de layout que a gente faz são todas feitas no Figma. Então eu mexo no Figma mais dessa forma da colaboração, né? Às vezes fazer um ajuste, né? Mas nunca fiz um layout ali do zero. E com o Photoshop eu tive bastante essa experiência, com o Figma não. A impressão que eu tenho comparando essas ferramentas que eu já usei, eu comecei mexendo em gráfica, né? Eu trabalhava como arte finalista e eu usava CorelDRAW 9, 10, sei lá. Eu fui até o 12 ou 13. Então essa era a minha referência no começo de design. Old school. Outras drogas, né? Aí é outro nível de... Mas enfim, quando eu mexo no Figma, essa coisa online e tal, a sensação que eu tenho é que é uma ferramenta simplificada. Tipo assim, vamos eliminar toda a gordura que existe nas outras ferramentas e focar só no que é extremamente necessário para um propósito específico aqui, né? Tipo um web design, alguma coisa. Eu tô certo com essa impressão ou é só porque eu não mexi o suficiente no Figma ainda? Você tá 100% certo. É exatamente isso. O core do Figma, ele, claro, sem dúvida, eles estão cada vez melhorando, trazendo mais inovação, coisas que antes a gente tinha como um aplicativo de terceiro, que a gente chama de plugins, né? O Figma hoje, a base do plugin para trazer essas ferramentas mais avançadas é, sem dúvida, os plugins que você consegue adicionar nele. Você não precisa instalar, basicamente é isso. É só entra na comunidade e testa o plugin. E ele executa dentro do seu projeto, que é magnífico. Assim, vamos lá, vamos dividir. O Figma ele é uma ferramenta de design, é uma ferramenta vetorial, assim como é o Illustrator e não o Photoshop. O Photoshop não é uma ferramenta vetorial, é uma ferramenta de bitmap, né? Um CorelDRAW mais ou menos ali, né? Que o Illustrator... Exatamente. Então, o Figma, ele trabalha com vetores e ele é muito próximo do código, do desenvolvimento. Por isso, quando você entra no inspect dele ali, que é a versão onde o desenvolvedor consegue extrair o código, ele consegue, você, designer, faz o design e o desenvolvedor já consegue traduzir isso no código porque ele já trabalha dessa forma. Então ele é muito mais fácil, muito mais próximo do desenvolvimento. Então, quando a gente junta isso, né, essa coisa deles terem feito uma ferramenta que realmente elimina toda a gordura, e quando a gente junta a questão até que o Riga falou do Google Drive, essa coisa de ser online, né, que você também está reforçando bastante, que as pessoas querem a colaboração, que vem um pouco dessa dúvida também, se não tem uma questão muito geracional ligada ao uso do Figma, sabe? Sem dúvida. Conforme as gerações passadas foram tendo contato com computação, informática, né, esse termo antigo,
contigo, a gente queria essa possibilidade de fazer cada vez mais coisas em um aplicativo, em um software, né? Um programa. E, de repente, a gente tem essa geração nova que é agilidade, que é uma coisa que te permita fazer o seu trabalho e não precisa ficar carregando nas costas aquele monte de bagagem, aquela coisa que você não vai usar nunca, sabe? Será que tem um pouco disso também? Sem dúvida nenhuma. O interessante é que o Figma, pelo fato de ser muito leve, como eu falei, você pode dar uma bombada nele com os plugins que vão te auxiliar a trazer, enfim, resultados talvez até melhores, mas você não precisa depender dos plugins, né? No meu curso, inclusive, eu peço pro pessoal que, olha, toma cuidado com o plugin pode parar de funcionar. Às vezes a pessoa descontinua o plugin porque é feito pela comunidade, não é feito pelo Figma. Às vezes a pessoa, enfim, tem outros planos e para de usar o plugin e você fica na mão de um plugin. Mas só você aprender a fazer na unha mesmo, né? Então, sem dúvida nenhuma, a questão de geração eu acho que é muito importante aqui, porque existe uma forma de trabalhar com o Figma que é uma forma que a gente chama da atualidade. Antigamente, quando você fazia um projeto no Photoshop, você tinha que fechar o projeto, salvar em PSD e mandar para outra pessoa. Era assim que a gente trabalhava, né? Lembrar de dar o Command S ali no momento certo, que senão você perdia tudo. Você sabia que o Figma tem uma brincadeira com o Command S? Quando você aperta o Ctrl S ou salvar, né? Ele aparece uma mensagenzinha lá embaixo. Não se preocupe, o Figma salva sozinho. É online, gente. É online, você não precisa fazer nada. Você tirou a mão do mouse e tá salvo. Mas essa questão o jeito de trabalhar, o ways of working do Figma, ele é muito em tempo real, sabe? Até a questão do salvar, como a gente acabou de falar, é diferente como a gente trabalha. Então é tudo em tempo real mesmo. Às vezes você fica pensando como que funciona essa magia negra, né? Porque eu tô mexendo num projeto, aí tem a outra pessoa que entra no mesmo projeto e começa a mexer nas coisas do meu lado. Quem é que tá com a versão mais atual? Como é que salva? É exatamente isso, não salva. É tudo em tempo real. Enfim, eu acho que hoje em dia eu trabalho com isso há bastante tempo, pelo menos os últimos 10 anos. O mercado hoje precisa desse tipo de ferramenta, onde a gente tenha mais flexibilidade e mais agilidade também pro time. Imagina ter que ficar mandando um projeto pra aqui, pra lá, quem é que tem a versão mais atual? Nossa, sem dúvida nenhuma, veio para solucionar um problemaço que a gente tinha trabalhando com um time de múltiplos designers, múltiplos projetos, enfim. Nessa pandemia que todo mundo começou a trabalhar, né, descobriu que dá para trabalhar remotamente, né, imagino que o Figma tenha mantido uma sensação, uma pressão, porque em alguns projetos aqui que a gente fez, né, de layout e tal, o designer tava lá fazendo ali, a gente tava, sei lá, numa call, numa reunião, e aí a gente via, né, o mouse ali em tempo real, e sei lá, o mobilon me parece tipo o cara que fica atrás da cadeira, sabe? Aumenta um pouquinho ali, não, troca essa cor aqui. Como assim rola me parece? Não entendi essa cutucada aí. Não gera aquela pressão, não parece que gera aquela pressão de tipo, nossa, alguém tá vendo aqui o meu mouse mexendo e vendo exatamente o que eu tô fazendo, assim. Quem já trabalhou em agência sabe como é essa sensação, né? Você tá me chamando de tiozão de agência, Riga, é isso? Não. O que importa é que o projeto tá no ar. Funcionou, é isso aí. Tem um site chamado Hovering Art Directors, vocês já viram isso? Que é um site com os memes que pessoas dentro do escritório tiraram fotos de designers no escritório, onde que tem uma pá de gente atrás, analisando, criticando o design, até apontando pra tela, assim. O nome do site é Hovering Art Directors. É bem legal, é bem divertido. Porque eu já passei por isso, né? Como eu trabalhava numa gráfica, eu já passei por essa situação porque a moça da gráfica, ela deixava o cliente entrar pra opinar no que eu tava fazendo. E, Nossa. Na época eu tava começando minha carreira, sabe? Eu tinha 16 anos. Eu nem sabia mexer no CorelDRAW. Eu aprendi a mexer no CorelDRAW na gráfica, sabe? E tinha que lidar com essas coisas aí. Acho que todo mundo, né? Que todo mundo que trabalha que tem alguma experiência prévia com design foi no autodidata mesmo. Não tinha YouTube, não tinha ninguém fazendo isso. E quando tinha era da gringa, tinha que pagar uma certificação Adobe, que é uma coisa também que é extremamente cara e é dificílimo de passar também. Então, acho que sem dúvida nenhuma, as pessoas hoje que são formadas, eu falo que são pessoas formadas na Adobe ou formadas nos programas da Adobe, todos, a grande maioria, foi formada no autodidata mesmo, aprendendo, fuçando, puxando com a comunidade, e com Figma não é diferente. Você começou a mexer com Figma há quanto tempo, Felipe? Você falou que faz 10 anos que você trabalha com isso, né? Então eu queria entender, você foi formado no quê? Né? Onde que você começou a parte de design? Qual programa, qual aplicativo? Bom, eu fui formado primeiramente no Fireworks, queridíssimo do Riga. Caraca. Comecei no Fireworks. Meu pacote era Fireworks e Dreamweaver. Na época a gente era web designer, né?
Sim. Então quando eu comecei, eu trabalhava no Brasil, trabalhava numa agência no Brasil e fazia as peças publicitárias pro Banco do Brasil e pra Brasil Telecom, que hoje acho que se não me engano é Oi, não sei qual que é. E aí eu fazia... Foi comprada pelas 3 que sobraram de operador de celular. Já era, acabou, Brasil Telecom, acabou Oi. Acabou tudo, né? E foi logo quando eu saí enfim, eu trabalhava pra agência, não trabalhava pra essas empresas. Mas logo que eu saí, foi comprada e o time todo que tava trabalhando comigo foi mandado embora. Então enfim, voltando, eu fui formado no Fireworks. Em seguida foi Photoshop, Illustrator. E aí quando eu comecei a de fato trabalhar com desenvolvimento de apps, né, aplicativos, eu mudei diretamente pro Sketch. Aí comecei a trabalhar com Sketch em 2014, 2015. Era só Sketch. E aí em 2017 foi quando eu conheci o Figma pela primeira vez. Veio um projeto no Figma e o Figma era bem ruim nessa época. Essa era a verdade, o Figma era extremamente ruim, era extremamente travado, a gente perdia projeto, o servidor tinha instabilidade absurda, então ele não era realmente muito querido pela comunidade, mas em pouco tempo ele ganhou fôlego, retomou isso, e aí em 2018 peguei um projeto inteiro no Figma, e aí daí pra frente foi só Figma. Em 2019 eu criei minha conta no Instagram, né, foi o UX Design, onde eu comecei a fazer só conteúdo de design, UX Design, UI, todo o meu conteúdo eu fazia no Figma, porque eu comecei a ver que era mais fácil eu abrir o Figma do que abrir um Photoshop. E eu falei, peraí, eu sou old school do Photoshop, eu sei mexer bastante no Photoshop. E pra mim eu tô usando Figma, peraí, tem alguma coisa aí. Aí eu comecei a ver que realmente agilizava o meu processo, agilizava todo o meu workflow de criação de conteúdo, era mais fácil fazer no Figma, porque era rápido, era leve, eu não precisava ficar esperando aquela tela de iniciar do Photoshop, sabe? Que fica carregando fonte, carregando tudo. Você clica no Figma, já tá aberto, tá tudo lá. Não rolou uma síndrome do impostor aí, não? Ixi, bastante. Então não sou designer de verdade, eu estou no Figma. Bastante, viu? Mas aí eu ganhei gosto, assim, eu comecei a trabalhar, porque eu já trabalhava praticamente o dia inteiro no Figma, e comecei a transformar o Figma para ser a minha ferramenta de design para social media também. Então, enfim, acho que esse foi o ponto de migração completo para mim. Ainda uso o pacote Adobe mais para edição de vídeo, After Effects e tal, mas hoje a minha ferramenta principal de design é, sem dúvida, o Figma. Felipe, você falou dos plugins, né? Que o Figma tem vários, o pessoal até exagera instalando muito plugin aí. E você comentou até um pouco da comunidade do Figma, né? Então, acho que até por isso que você viu essas threads, o pessoal meio que, poxa, compraram a nossa ferramenta que a gente gostava e tal. Me explica melhor essa relação do Figma com a comunidade, né? Tipo, como que eles ouvem a comunidade? O que tem hoje no Figma? Talvez tenha surgido de ideias da comunidade do Figma. Como que você vê a Adobe agora, né? Porque a Adobe é uma gigante de design, que vale, né, mais de 100 bi. É uma empresa muito grande. Dá pra manter esse espírito? Como é que funciona? Eu acho que a Adobe tem muito a aprender com o Figma. Os plugins hoje, eles são desenvolvidos pela própria comunidade. Tem poucos plugins que são feitos por grandes empresas, a grande maioria, sem dúvida, são feitos pela comunidade mesmo. Desenvolvedores, designers, e tem plugin de tudo que você imaginar. Tem um plugin que faz textura, tem um plugin que eu usei agora que cria sombras mais bonitas. Ele usa as ferramentas do Figma e é como se fosse os actions do Photoshop. Não sei se vocês já chegaram a usar, mas funciona basicamente assim. Ele usa das funcionalidades do Figma, traz algumas coisas de fora e dá aquela bombada no Figma, né? Então, os plugins funcionam hoje assim. Tem alguns plugins que eu acho que é a parte que a pessoa está mais preocupada, que é os plugins que são feitos por empresas. Tem empresas que foram criadas, né, por conta desses plugins. Tem um plugin muito famoso chamado Blush, que é um plugin de ilustrações. E nesse plugin você tem lá as ilustrações gratuitas, mas você pode pagar um plano profissional. E aí o pessoal tá perguntando, e aí, como é que vai funcionar agora esse lance que a gente tem plugins, que a gente vende licença, a Adobe vai permitir a gente vender plugins de terceiros. Enfim, a gente sabe que hoje tem plugins pro After Effects, tem plugins pro Premiere, todos esses tem plugins de terceiros, a gente usa bastante. Mas o Figma funciona dentro do Figma, né? A comunidade do Figma funciona dentro do Figma. Você tem que instalar direto do Figma, tem que usar o repositório deles. Então a dúvida é essa. Em relação à Adobe, eu acho que a Adobe tem muito a ganhar com isso. Toda a questão de comunidade, trabalhar na nuvem, ou trabalhar de forma colaborativa. Essa parte dos plugins também, abrir um mercado para a parte de plugins também. Às vezes vão tirar uma porcentagem ali, não dá para saber, Adobe. Eu fico preocupado deles acabarem, que acho que esse é o core do Figma, sem dúvida é a comunidade. O Mobilon falou, é uma ferramenta extremamente simples. Existem outras ferramentas simples no mercado. Hoje o que realmente move o Figma é essa facilidade, essa praticidade que você tem de trabalhar com outras pessoas em tempo real e ter uma comunidade extremamente engajada, produzindo conteúdo, produzindo plugins, que deixam a experiência do Figma ainda melhor, né, no caso. O pessoal lembrou muito da Macromedia, né? Quando fala da Adobe comprando o Figma, acho que ficam com medo da Adobe matar
o Figma, como foi feito com Macromedia. Mas quando a gente olha a história das duas empresas, são momentos completamente diferentes, né? Por mais que a gente tenha esse apego com algumas coisas da Macromedia, eram produtos que realmente já estavam ali no último suspiro, né? O Flash mesmo, que era uma opção muito ruim, já na época já era uma opção bem ruim. Então, meio que a Adobe seguiu o curso natural dela, sabendo que as aplicações dela eram melhores, não fazia sentido manter todas. Com o Figma é o contrário, né? O Figma é tipo assim, é uma inovação de fato. Então, será que a Adobe vai saber aprender com o Figma, como você disse? Ou será que ela vai tentar trazer o lado corporativo da Adobe para cima do Figma? Acho que... Eu não sei se o pessoal entendeu muito bem essa diferença, né? Sim, sim. A gente viu o Fireworks, acho que é o principal. Acho que é o principal programa que o pessoal tem uma memória afetiva muito grande, mas demorou pra caramba pro Fireworks ser descontinuado, né? Não foi assim que a Adobe comprou a Macromedia e mês seguinte acabou o Fireworks. Dreamweaver tá aí até hoje, Flash demorou quantos anos, né? Pra ser descontinuado também. E foi realmente uma evolução do mercado. Ficar olhando pra muitos anos atrás, a época era completamente diferente. Acho que não vale muito a pena ficar pensando no que aconteceu no passado, porque era um diferente momento. Se a gente pegar a empresa que a Adobe comprou agora, a que eu falei recentemente, a Frame.io, eu acompanho algumas pessoas lá dentro, e o VP de design dessa empresa, ele postou no Twitter que, enfim, pela experiência própria, tem mais de um ano que a Adobe comprou. Eles compraram em outubro de 2021 essa empresa. E ele disse que a Adobe manteve a promessa, já tem um ano de compra, e eles continuam mantendo, né, o Frame.io como uma ferramenta completamente standalone, e eles trouxeram o Frame.io pro Premiere. Então eles trouxeram a expertise deles, enfim, a tecnologia para dentro de um produto da Adobe. Não sei se o pessoal está usando aos montes, mas a ferramenta continua funcionando independente. Mesma coisa foi com o Behance, né? A Behance é a ferramenta de portfólios, né? Que a Adobe comprou também. E, enfim, continua funcionando por conta. Claro, hoje você precisa logar com a conta da Adobe. E eu acho que é isso que a gente vai ver no futuro. A gente vai ver a necessidade, talvez, da Adobe estar trazendo isso para o Creative Cloud, ou usar a ferramenta de login da própria Adobe. Então não sabe ao certo como que isso vai acontecer, e eles não falaram nada sobre isso. Então é só especulação. Não adianta. O que o pessoal está hoje realmente fazendo é especulação. Pois é, mas o pessoal tenta se basear no passado, né? Para imaginar o que vai acontecer no futuro. Uhum. Mas sei lá, eu vejo como uma situação diferente. A gente não tem um histórico da Adobe, talvez como empresa igual ao Figma, pra falar, é isso que vai acontecer, sabe? É um pouco diferente da Macromedia. E no caso do Figma, por já ser uma aplicação na internet, no browser, já funciona no modelo de assinaturas, eu acho que tem bastante coisa que casa já com a filosofia que a Adobe fez essa transição, né, há algum tempo já, com a suíte dela, pro modelo de assinatura, de recorrência e tal. Então, pode ser um caminho natural ter o Figma integrado no Creative Cloud e quem sabe até saia mais em conta para quem precisa dessa suíte toda, sei lá, por algum motivo, né? Uhum. Talvez possa ser até bom. Não, é o que eu falei. Meia culpa aqui pelo fato de ensinar Figma nas minhas redes sociais e tal, mas, pra mim ia ser ótimo pagar uma licença apenas, que eu já pago a licença do Creative Cloud, pago a licença do Figma. Se eu pudesse pagar só do Creative Cloud, tava ótimo. Menos uma conta para eu pagar. Provavelmente ficaria mais caro, né? Mas... pois é. Mas eu acho que o Adobe tem muito a ganhar, o fato de estar trazendo também o número de pessoas que trabalham hoje único e exclusivamente com o Figma, né? Eu vejo assim, se é para especular o que pode acontecer, eu vejo que o Adobe tem muito a ganhar com isso, mas o Figma tem muito mais. Quando a gente, né, acompanhou essa compra do Figma, poxa, a Adobe é uma empresa que me parece que, assim, vendo em retrospecto, ela tinha que comprar o Figma agora, né? Porque, putz, se ela não comprasse o Figma, podia ser um negócio meio Facebook e Instagram. Imagina se o Facebook não tivesse comprado o Instagram. Cara, por só um bi, né, lá atrás. Ou, sei lá, o WhatsApp. Nesse momento em que as pessoas estão meio que abandonando o Facebook e estão indo para outras redes sociais que fatalmente a Meta também controla, o Facebook e a Meta ficam protegidos. Enquanto que o Adobe XD nunca foi um sucesso e o Figma, putz, estava bombando ali e tal, muito maior do que qualquer coisa da Adobe e trazia esse espírito de colaboração online. Então a Adobe tinha muito a ganhar com esses usuários.
usuários. Agora o Figma, como que a Adobe pode melhorar o Figma? Como que, talvez, sei lá, quais são as forças da Adobe que podem ser usadas no Figma? Bom, a gente tem duas áreas que a gente pode trabalhar aqui. A parte de visual, que seria, por exemplo, a parte deficitária do Figma, sem dúvida, é a edição de imagem. Então a gente tem plugins e tal que a gente instala para poder fazer correção de saturação, contraste, essas coisas que a gente tem normal de fotografia, né? Mas são extremamente ruins. São péssimos. A Adobe tem uma coisa que eu acho muito legal, que é o link deles, né? É você trazer uma imagem, por exemplo, pro Figma, clica com o lado direito, agora eu lembrei o nome da ferramenta, que é Dynamic Link. Você clica com o lado direito na imagem no Figma e aperta lá, editar no Photoshop. E aí você clica e você pode editar aquela imagem, ela já está conectada com o Photoshop. Você termina de editar no Photoshop, fecha e já está editado no Figma. Mesma coisa para arquivos vetoriais, né? Se você quer fazer um ícone, alguma coisa mais que demanda um pouco mais de ferramentas que, por exemplo, só o Illustrator tem, você pode fazer a mesma coisa. Então, nessa parte de visual, acho que o Figma tem muito a ganhar. Uma outra coisa que a gente vê também acontecendo é que está tendo um movimento na internet, ou enfim, nos últimos anos, para quem trabalha com desenvolvimento web, que são ferramentas low code ou no code. O que isso quer dizer? O visual já é o site ou o aplicativo editado já está pronto para funcionar para colocar na web. Uma dessas ferramentas é, por exemplo, o Elementor do WordPress, né, que é uma ferramenta low code, você pode criar os seus designs e tal, já está pronto no WordPress, uma ferramenta desenvolvida. Tem o Webflow também, que é basicamente a mesma coisa, são ferramentas ali que você trabalha só com visual e já está desenvolvido. E aí o pessoal fala muito da ida do Figma para essa direção. Talvez integrar o Figma com o Dreamweaver, por exemplo, onde você tem ali realmente um código, você pode publicar isso, criar diretórios automaticamente, diretamente do Figma. Então, assim, tem várias áreas que o Figma pode começar a explorar, áreas que não foram exploradas antes, como, por exemplo, vídeo. Hoje você pode fazer protótipos no Figma, de aplicativos, sites, mas você não pode reproduzir mídia. Então, imagina, você poder reproduzir um vídeo no seu protótipo, produzir um áudio, usar a ferramenta, por exemplo, de reconhecimento de voz, que o XD tem, o Figma não tem. Então, eles podem, sem dúvida, expandir essas áreas. E eu acho que a mais interessante de todas é o 3D. A Adobe integrou no After Effects uma parceria com a Maxon, né, com o Cinema 4D. Então, a Adobe tem realmente expertise no 3D. Trazer o 3D pro Figma seria demais. Não sei ainda qual a aplicação, mas seria demais. Pois é, eu fico com essa dúvida se não corre o risco de encher ele demais e aí acabar com o que, na verdade, era o diferencial dele, sabe? Ser simples. Você não acha que tem esse risco também? Pois é, então, eu acho que aí vem da essência do Figma, né? Porque o Figma não funciona assim. Né? Quando eles vão trazendo inovações, normalmente vem de um plugin ou se alguma coisa interna faz parte daquele core. Né? Eu acho que o Figma ele não vai fugir muito disso. Pode acontecer novamente você usar dessas outras ferramentas e fazer essa conexão com o Figma. Então não necessariamente você vai colocar um Photoshop dentro do Figma ou vai colocar um After dentro do Figma. Eu acho que não é o caminho certo a se fazer. Mas sim usar dessas ferramentas para poder melhorar a experiência no Figma. Pelo menos assim que eu vejo, né? Novamente, especulando. Você vê que essa própria fala minha, né, Felipe, eu fiz e aí eu já fiquei pensando também que será que eu não tô soando como um usuário chato do Figma? E eu nem sou um usuário do Figma no dia a dia. Então, será que tem um pouco disso também? Você acha que as pessoas têm um apego meio que exagerado em cima do Figma? Porque essa coisa meio descolada ainda, não é uma grande corporação, né? E talvez as pessoas devessem estar mais abertas para experimentar outras ferramentas? Sem dúvida. No meu dia a dia, por exemplo, eu uso muito pouco Figma. Tem processos né, na criação de um produto digital, né? A gente vai criar um app ou um site, a gente passa por uma série de processos. Tem um processo específico onde a gente vai fazer, por exemplo, uma prototipação, a gente vai lá e faz no Figma. Vamos fazer o design do aplicativo, a gente vai lá e faz no Figma. Mas durante toda a vida desse produto, eu passo boa parte do meu tempo em reunião com o desenvolvedor, em reunião com stakeholders, conversando com o meu time, resolvendo problemas, conversando com o usuário, não necessariamente puxando o pixel no Figma. Mas o que eu tento passar para as pessoas, principalmente para quem trabalha com tech, é que ferramentas, assim como você falou, vai e volta, chega uma nova, uma que vai substituir, que vai ganhar gosto no pessoal. Eu acho importante hoje o designer aprender a ferramenta, masterizar uma ferramenta, porque a curva de aprendizado de uma para outra é pouca, né? A gente começou lá atrás com Photoshop, Fireworks, teve que aprender muito mais coisas. Elas acabam funcionando mais ou menos da mesma forma, você aprende uma coisa aqui, outra ali, mas você já tá pronto para ser reciclado no mercado, né? Essa é a verdade. Mudou um atalho ali, né? Um Command S que você não precisa usar mais. Não, para você ver, o Sketch era a ferramenta principal, né? Os
atalhos do Sketch são praticamente os mesmos do Figma. Na verdade, os do Figma são praticamente os mesmos do Sketch. Não é à toa, né? Porque, enfim... É uma evolução, vamos trazendo, vamos continuar mantendo familiar, né? Então, sem dúvida, eu acho que o apego pela ferramenta, eu acho que tem tudo a ver por conta da comunidade, porque hoje em dia o Figma não é só usado para isso. Tem gente que usa o Figma para ilustração, tem gente que usa o Figma para escrever, até mesmo para fazer design gráfico, que eu acho que não é a ferramenta apropriada para isso, mas tem gente que faz. Então, acho que a comunidade fica muito presa porque é um ecossistema. O Figma já virou um ecossistema onde que você tem os seus arquivos, suas coisas na nuvem. É como você tem um Dropbox, né? Porque o Figma trabalha dessa forma, você pode organizar diferentes ideias, diferentes projetos, e você tem tudo num lugar só, numa conta só. Então o pessoal acho que fica com medo de perder isso, né? E o fato de você ter acesso rápido a assets visuais, a tutoriais, enfim, acho que esse é o grande medo. Mas, como eu sempre falo para os alunos, para as pessoas que me acompanham nas redes sociais, é uma ferramenta. Acho que o designer ele tem que saber masterizar uma ferramenta, seja um Photoshop, um Figma, Adobe XD, porque é um requerimento da profissão. Mas, sem dúvida nenhuma, se você olhar para o futuro, agora a polêmica. Eu acho que as ferramentas, a tendência das ferramentas de design, né, de puxar pixel, criar, acho que a tendência delas é sumir, né? Se a gente for pensar aí que hoje tem inteligência artificial criando arte, né, tão realista quanto apenas com um prompt você consegue criar uma arte, né, com texto. Imagina pra gente que hoje tem bibliotecas de componentes, a própria Apple tem a sua, o Google tem a dela, então você vai lá e escreve um prompt e fala, me cria uma interface digital para isso e aquilo, automaticamente usa inteligência artificial para fazer pesquisa com o usuário e pronto, tá tudo pronto na sua frente. Sim. Aí tá liberado a função do velho da agência, né, que fica no ombro da pessoa ali, só que você vai ficar no ombro da IA, então você pode falar à vontade que, né, ninguém vai te xingar por causa disso. É importante você falar porque eu já trabalhei com vários designers, freelas, né, e muitas vezes a gente vê isso também, o profissional que talvez ele tenha sido moldado dessa forma pelo mercado, pela profissão, por onde ele passou, de não saber muito bem como criar. Tem uma interface, né, entre o cliente que tem uma necessidade e o designer e o produto final, nesse meio de caminho tem muito ruído. O cliente, muitas vezes, ele não sabe muito bem falar o que ele quer, exatamente o que ele precisa. É meio que papel do designer ter esse lado artístico, criativo, para fazer o layout, para fazer uma coisa interessante. Muitas vezes, o mercado prepara o designer para ser uma ferramenta, um operador da ferramenta. E acho que esse ponto é até importante por causa disso, né? Às vezes a pessoa fica tão apegada à ferramenta também e esquece o lado criativo, né? O cliente, quando chega e fala assim, eu queria uma coisa mais escura, aí tem o profissional que vai lá e só sabe fazer exatamente o que o cliente falou, em vez de tentar interpretar aquilo e montar uma arte, sabe? Fazer realmente uma criação. Eu acho que às vezes a gente fica apegado, né? Muitas vezes a gente fica apegado à tecnologia, a gente gosta de brincar com a tecnologia e acaba esquecendo que é só uma interface, é só uma ferramenta. A criação vem realmente, né, do profissional. Perfeito. E eu acho que você tá... Nossa, posso assinar aí embaixo o que você acabou de falar, porque, sem dúvida nenhuma, acho que já tem um tempo que... Assim, não vamos demonizar as ferramentas. Eu acho que ferramentas são importantes para você... Até uma forma de você introduzir a pessoa ao design. Mas design, sem dúvida nenhuma, são conceitos, fundamentos. E independentemente da ferramenta que você está usando, você pode aplicar os mesmos conceitos, fundamentos. E eu acho extremamente importante o designer ter a noção disso e aprender isso. Quando eu falo de fundamentos, é saber da teoria das cores, entender como funciona, tipografia, né? Estudar de verdade, que é design. E a ferramenta é um meio de você transpor isso. Então, sem dúvida nenhuma, assino embaixo em tudo que você falou. O apego à ferramenta pode ser uma coisa legal no começo, mas quando você vai ganhando experiência, mais vivência no mercado e nessa área também, você vai vendo que é simplesmente uma ferramenta. E no final, né, esse gap que existe entre o cliente e o layout pronto, né, que é entre o cliente, o designer e o layout, ele vai se encurtando com ferramentas de low code, que nem você falou, no code também, né, um Elementor, alguma coisa. Cada vez mais, se a pessoa tem alguma noção de design, um jovem, às vezes, que nem falamos aqui que o Figma é uma coisa mais geracional, cara, ele aprende a mexer no Figma, ele consegue fazer uma coisa bonitinha, pode não saber os conceitos ali, que nem você falou, de teoria de cor, de sei lá o quê, mas ele consegue aprender a mexer e fazer, às vezes, uma coisa decente, simples, né? Então, o designer tem que sempre pensar nisso. O que é substituível? Ferramenta troca, operador de ferramenta, logo mais tem uma IA aí, mas
mais a parte da criatividade, né? Se o cliente tem isso e tem a capacidade de aprender a operar a ferramenta, o que sobra pro profissional, né? Eu bato nessa tecla com bastante constância que nós, designers, nós solucionamos problemas. Então, independentemente de qual for o problema, a gente tem sempre um leque, uma ferramenta, um framework para poder solucionar aquele problema. Então, novamente, aprender os conceitos, os fundamentos do design é extremamente importante. Saber uma ferramenta de design é importante? Sim, porque hoje o mercado pede. Você chegar no mercado hoje sem saber usar nenhuma ferramenta de design, que eu já vi acontecendo, e é complicado. É complicado. Às vezes a pessoa passou por tantos processos que conseguiu entrar no mercado de alguma forma e não sabe usar uma ferramenta e vai estar sempre dependendo de alguém fazer para ela. Eu gosto de falar pro pessoal, arranca logo esse band-aid, aprende essa ferramenta que não é difícil e em seguida cai matando nos fundamentos, vai aprender a resolver problemas de design. Legal, então pra gente encerrar, Felipe, aproveita então e divulga aí o que mais você quer divulgar pros ouvintes. A gente já falou aqui do seu site, né? cursodefigma.com. Quem quiser aprender a ferramenta é uma parte importante, mas você também produz conteúdos pela internet aí sobre design. E esses conteúdos são gratuitos, dá pra pessoa te conhecer também, né? Através dos seus canais. Novamente, muito obrigado pelo convite. As pessoas que quiserem saber um pouco mais desse universo, criação de produtos, design, tecnologia, voltada a essa área de sites, aplicativos, você pode me encontrar nas redes sociais. O nome é FEUX Design, tudo junto, FEUX Design. Você vai me encontrar em todas as redes, YouTube, Instagram. Hoje eu produzo mais pro YouTube e pro Instagram, mais no Instagram. E é isso. Tem o meu curso de Figma, que a gente abre turmas esporádicas. E é isso. Novamente, muito obrigado. Então é isso, vamos chegando ao final de mais um episódio do Tecnocast. E fala pra gente se você também é uma viúva do Fireworks, igual o Paulo Riga, ou se você usava o Flash, sei lá, qualquer outro aplicativo da Macromedia. Conta pra gente qual que foi a sua reação quando você ficou sabendo da compra do Figma. Manda lá seu comentário na comunidade.tecnoblog.net ou no Twitter, é só marcar o @Tecnocast. Se quiser continuar o papo com a gente nas redes, eu sou @Mobilon e @Paulo Riga. Este Tecnocast foi produzido pelo Josué de Oliveira, editado pelo Ariel Libório e a arte da capa é do Vitor Pádua. A gente fica por aqui, voltamos com outro episódio semana que vem. Até lá! Tchau!